Palavra e Catequese com o Padre Jorge Rodrigues. São Francisco de Assis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis. Muitos, com certeza, são devotos e querem saber um pouco mais sobre São Francisco de Assis. São Francisco, o nome já traz, a cidade de nascimento dele. Ele é da Itália, uma cidade chamada Assis, e nasceu no século XII. E ali, São Francisco, ele é de uma família de comerciantes. Seu pai, o senhor Bernardone, ele é um proprietário de uma fábrica de tecidos, de tinturaria de tecidos. E Francisco é educado nessa família para poder servir a sua cidade, ao exército, às forças armadas. E ele cresce nessa missão, mas Deus o chama para uma outra missão. Deus chama Francisco de Assis para restaurar a sua igreja. Quando Francisco de Assis ele é chamado, ele não compreende muito bem a sua vocação, o seu chamado, mas Deus insiste para que Francisco pudesse restaurar a sua igreja. E por que restaurar a sua igreja? Era uma capela que ele tinha que refazer? Assim ele pensava, mas não foi só isso. São Francisco foi chamado para restaurar a vida espiritual da Igreja Católica. É tanto que, até os dias de hoje, passados mais de 800 anos da vida de São Francisco neste mundo, nós continuamos a honrá-lo, a respeitá-lo e a amar a vida de São Francisco, porque ele soube se desapegar dos bens temporais para viver de acordo com a vontade de Deus. Ele soube deixar a riqueza de seus pais, a profissão da sua família, para viver uma outra profissão: rezar e amar, rezar e santificar-se, santificar aqueles mais necessitados, não só de alimento e doações materiais, mas sobretudo de recuperar, restaurar a igreja que precisava de homens e mulheres, naquele tempo, mas também hoje, que possam doar sua vida pela causa do Evangelho. São Francisco, meus irmãos, ele não é simplesmente o patrono da natureza, dos animais, mas ele sabe que todas as criaturas, sejam as criaturas da natureza, as árvores, os rios ou os animais, todos precisam louvar a Deus. Então, Francisco compreende muito bem que nós precisamos proteger as criaturas para que as criaturas falem do Criador, falem das coisas de Deus, já que eles não têm a racionalidade. Mas todos nós devemos viver em harmonia com o ambiente que estamos, para que todos nós louvemos ao nosso bom Deus. Então, vamos quebrar esse pensamento, essa mentalidade que São Francisco era apenas alguém que vivia só preocupado com o ambientalismo, com o ecologismo, o que é importante e necessário, mas a vida de São Francisco não se restringe a isso. São Francisco era um homem de muita fé, de muito respeito à Eucaristia, tanto que ele não quis tornar-se sacerdote, ele morreu como diácono, porque ele disse que não era digno de ser um homem ordenado para que suas mãos fossem tocar ali em Jesus e consagrar a Eucaristia. São Francisco deixa um legado, criando assim essa fraternidade, essa irmandade, para que pudessem acolher homens, São declarar as mulheres, São Francisco os homens, para viver a simplicidade do Evangelho, para viver o Evangelho vivo na sua vida. Ele sabe muito bem, meus irmãos, ele sabia muito bem que muitas pessoas não tinham acesso à leitura e às palavras do Evangelho na Bíblia, e ele sempre recordava aos seus irmãos que é preciso que a nossa vida seja uma página do Evangelho viva, que a nossa vida traduza a vontade de Deus para as pessoas. Então, que São Francisco de Assis possa interceder por todos nós, pelos nossos tempos, para que nós tenhamos mais consciência da necessidade de conversão. Claro, existem outras curiosidades e outros elementos da vida de São Francisco, como, por exemplo, ele foi o primeiro a montar a estrutura do presépio, como nós conhecemos hoje. Ele, de fato, é aquele que funda uma congregação, uma ordem religiosa, mas que não quer uma estrutura enrijecida, ele quer uma estrutura muito próxima da realidade das pessoas. Enfim, São Francisco pode nos ajudar
a viver o amor a Deus e ao próximo. Louvar a Deus com a nossa vida, junto com as criaturas da natureza, para que nós sejamos um dia, meus irmãos, acolhidos no festim da vida eterna. Que São Francisco proteja e interceda por nós e pelos nossos tempos. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Compartilhe esse vídeo, curta e faça assim a ativação do sininho para receber outros vídeos. Você acaba de assistir mais um episódio de Palavra e Catequese com o Padre Jorge Rodrigues.